O versículo que nós vamos falar agora, nós já de manhã falamos sobre ele, mas eu queria dar um enfoque um pouquinho mais profundo. É o versículo que está em Mateus 6, o capítulo 6, versículo 33, que nós já lemos hoje e eu vou repetir aqui. Lá está escrito assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Falando agora, né, como nascidos de novo em Cristo Jesus, o que aconteceu? Nós fomos tirados do mundo e tornados participantes de um reino, e é exatamente o reino de Deus, né? Por isso que fala ali, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós fomos tirados do mundo e somos agora participantes, né, do reino de Deus. E muitas vezes nós não entendemos como funciona e quais são as características do reino de Deus. Falamos sobre o reino de Deus, né? Oramos até sobre o reino de Deus, mas muitas vezes nós não entendemos e não conseguimos captar a dimensão do que é viver no reino de Deus. Jesus Cristo, lá em Mateus 6, nos versículos 9 a 13, ele ensinou aos seus discípulos a oração, que eu diria que é a oração perfeita. Nós chamamos, né, e falamos a oração do Pai Nosso. E lá está escrito assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus fala na oração, ensina na oração, que nós temos que clamar pelo reino de Deus nas nossas vidas, para que o reino de Deus esteja presente nas nossas vidas. Será que nós entendemos o que é ter o reino de Deus nas nossas vidas? E que eu tenho que levar em consideração muito profundamente, porque Jesus ensinou na sua oração, a oração completa e perfeita, a que nós clamemos pelo reino de Deus. E como é que nós podemos ter, né, a mentalidade desse reino? Como é que nós entendemos o que é viver o reino de Deus? Lá em Colossenses 1,13, lá está escrito assim, que Deus, né, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou para o reino de Deus. E qual é o significado disso? Como que eu posso ter a mentalidade do reino? Como que eu posso vivenciar o reino de Deus, né? Aqui e agora? Na realidade, quando nós estamos no reino de Deus, todas as bênçãos de Deus, todas as promessas que Ele nos fez para agora e para o futuro, está disponível para cada um de nós que estamos vivendo no reino. Agora, será que eu tenho consciência de como ter essa mentalidade de viver no reino? Jesus, né, nos orientou a clamar pelo reino de Deus.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus, as bênçãos de Deus que estão nos céus, está também disponível, né, a cada um de nós que vive segundo as regras do reino. Nós estamos, se você nasceu de novo por Cristo Jesus, você foi transportado para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado. E nós temos que apresentar, né, essa mentalidade do reino, do que é viver segundo o reino de Deus, segundo aquilo que Deus espera, que nós mostremos, né, ou, como diria assim, externemos, executemos da maneira como nós vamos viver no seu reino. Um primeiro aspecto que eu poderia dizer, né, falar sobre quem vive no reino, nós sabemos que o reino de Deus é grandioso, é tremendo. Quando nós olhamos para Deus e entendemos quem Ele é, como Ele é, a extensão do seu reino, então, é algo assim que muitas vezes a nossa mente não capta, né? Mas um dos aspectos que Deus espera de nós é que nós pensemos grande quando estamos no seu reino. Nós devemos ter uma mentalidade grande. Deus, o reino de Deus é grandioso, Deus é tremendo. E se nós estamos no seu reino, nós temos que ter esse tipo de mentalidade. Lá no texto de Números 13, 25 a 33, conta ali que Moisés, quando chegou ao limiar, né, ele estava no deserto, chegou ao limiar da terra prometida, ele enviou 12 príncipes, né, um de cada tribo, para irem conhecer a terra, espiar a terra. E eles ficaram lá e andaram e vagaram pela terra e observaram tudo, né? Trouxeram até produtos da terra, coisas tremendas, né? Frutos muito grandes, com grande abundância, falando mesmo que a terra era muito boa. Mas daqueles 12, 10 daqueles espias, né? Daqueles príncipes, tinham mentalidade pequena. Eles só enxergaram dificuldades, enxergaram cidades fortificadas, enxergaram inimigos, né, e poderosos, e quiseram dissuadir o povo de entrar na terra que Deus havia prometido a eles. Somente 2, né, ali que tiveram a mentalidade do reino, Josué e Caleb. Eles disseram, olha, vamos entrar porque Deus nos deu essa terra, ela é nossa, ela é tremenda, né? E o que aconteceu? Devido àqueles 10 príncipes negativos, né? A população foi atrás da conversa deles. Uma mentalidade tacanha, mentalidade pequena, sem entender quem é Deus, né? Sem andar no sistema do reino de Deus. E o que aconteceu? Deus mandou aquele povo vagar durante 40 anos no deserto, para que toda aquela geração de mentalidade pequena, tacanha, sem ter noção daquilo que Deus é, que o reino de Deus é grandioso, que a sua palavra é poderosa e que ali havia uma promessa a ser cumprida, quando eles atravessassem ali o rio, e aquela geração todinha foi consumida, até uma nova geração surgir. Quem sobrou? Exatamente Josué, Caleb e Moisés.
porque eles tinham enxergado, né? Eles tinham a certeza, eles tinham a mentalidade que Deus espera daqueles que estão no reino. Um outro exemplo, né, de mentalidade do reino é o que aconteceu com Abraão. Abraão, aos 75 anos de idade, ele recebeu uma promessa e uma ordenança de Deus. E foi, né? Aí, quando ele estava com 99 anos, inclusive a sua mulher também de muita idade, que se cumpriu a promessa de ele ter um filho, né? Lá em Gênesis 15, 5, quando ele assim ficou pensando, né, como que ele teria um herdeiro com a idade que ele estava, ali Deus o chamou para fora da tenda e mandou ele olhar para os céus e disse: conta as estrelas, será assim a tua posteridade. Ele creu, ele pensou grande. Abraão entendeu a dimensão do reino e ele teve, de fato, né, o seu herdeiro, Isaque, e a partir dele foi formado todo o povo e outras nações que foram geradas de Abraão. Abraão entendeu, pensou grande, né, como Deus quer que nós que estamos no reino pensemos. Um outro exemplo que eu diria, né, que foi até uma advertência ou até negativo, né, de como nós podemos nos desviar do foco daquilo que Deus tem e está mostrando, ensinando, e nós perdemos a dimensão do reino, foi o que aconteceu com Pedro. Lá em Marcos 9:5, ali Pedro estava com Jesus, né, no monte, orando, e ali houve a transfiguração, e ali houve o momento que estava Elias, né, e Moisés, o Espírito, como eu diria assim, no monte, junto com Jesus, que Pedro olhou, estava ali Moisés e Elias. E Pedro, ao invés, né, de, ver a grandiosidade daquilo que Deus estava trazendo, daquele milagre, daquela coisa tremenda, o que ele pensou foi: é bom a gente estar aqui e vamos fazer 3 tendas, né, para ficarmos aqui. Então, a mente dele ainda estava tacanha, pensando nas coisas ali do mundo, não do que significava aquela presença de Deus, porque as figuras que ele estava vendo ali eram exatamente a presença de Deus. E, ao invés de ele, se aproximar, se aproveitar da presença de Deus, ele pensou: vamos fazer 3 tendas, né? Muito tacanho. Ele não pensou grande. Deus quer que nós pensemos grande, pensemos como ele pensa. Deus é grandioso, o reino de Deus é grandioso. É só nós olharmos para o universo todo, a criação, que Deus criou tudo pela sua palavra, o seu poder, as maravilhas que estão aí, né? Não só aqui nesse planeta, mas no universo, coisas ainda que nós nem conhecemos, mas tudo obra de Deus, tudo reino de Deus. Então, temos que pensar grande, pensar como Deus pensa, como ele enxerga o seu reino. Se estamos em Cristo, se nascemos de novo, nós temos que mudar, né, a nossa mente, deixar Deus mudar a nossa mente,
Mauro outro dia falou de metanoia, é exatamente isso, mudar a nossa mente, mudar a maneira de enxergarmos as coisas ao nosso redor. Um outro aspecto, né, do reino de Deus é a questão da unidade. O reino de Deus é de paz e unidade. Nós temos que pensar como um. Ali no texto de Marcos 9, 33 a 35, né, Jesus, eles estavam caminhando para Cafarnaum, e no momento ali, quando eles chegam, Jesus pergunta aos discípulos: do que vocês estavam conversando enquanto caminhavam? Mas eles guardaram silêncio. Por quê? Porque pelo caminho eles haviam discutido entre si quem seria entre eles o maior, né? O mais importante. E Jesus sabia disso, né? Mas ele perguntou, mas os discípulos se calaram. Então ele, se assentando, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O maior precisa ser servo do menor. Nós temos que entender isso, né? Para sermos, né? Pensarmos como um só. Um cobrir a deficiência do outro, um atender o outro, um levantar o outro, um auxiliar o outro, né? Ser humilde em todas as situações. Esse é um exemplo. Nós pensarmos, né, como um, ter paz e ter unidade. Quando nós somos assim, nós nos sentimos assim, servo de todos, e começa a existir paz e unidade. Ninguém quer se sobrepor, não existe contenda, nem nada. Esse é um aspecto do reino de Deus, que traz paz e unidade. Se você nasceu de novo, esse tem que ser um fruto na sua vida. Um outro aspecto, falando comunidade, é um texto que nós lemos hoje também, lá em Gênesis 11:6, que diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então, não existe impossível para aqueles que têm comunhão, que pensam igual e têm a mesma linguagem. Paz e unidade. Isso é viver no reino. Isso é conquistar, né? Quando nós pensamos como um, quando nós temos paz e unidade, não existe impossível a tudo o que nós intentarmos fazer. Há uma advertência, né, que é importante, que é bom a gente entender, que está lá em Lucas 11:17, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruirá. Então, se nós nascemos de novo, se nós buscamos andar e viver conforme o reino, nós temos que ter paz e unidade. Porque onde há divisão, as coisas acabam se arruinando. E aqui nós podemos colocar em diversas situações, né? Em questão de reino e em questão até de um lar, né? Uma casa dividida contra si mesmo ruirá. Um outro aspecto, né, que nós temos que entender e pensar quando vivemos no reino
é pensar na eternidade, pensar naquilo que é importante e que é eterno. Nós temos que subjugar tudo aquilo que tenta nos afastar do que é eterno, puro e verdadeiro. Lá em Hebreus 12:4, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, a conclamação aqui é resistir ao pecado, resistir a tudo aquilo que nos afaste do que é importante e eterno, resistir a tudo aquilo que como diria assim, nos arraste para a fronteira do reino do Filho amado de Deus, que é o reino de Deus, para a fronteira do mundo. Porque pode acontecer, você está no reino, mas não resistir contra os ataques, contra o pecado, né? Que nós temos que viver buscando a santificação. E a santificação é nada mais, nada menos do que pensar, viver e buscar o que é mais importante, o que é eterno. Nos textos de Marcos, de 9:43 até o 48, ali existem advertências, né? De como nós temos que resistir a toda essa situação. É coisa mesmo de tomar uma atitude contra qualquer coisa que tente nos afastar do que é importante e é eterno. É radical o que está escrito ali, né? Ali em Marcos 9:43 está escrito: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar-lhes maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E ali continua e fala assim: teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Vamos entender isso aí, né? Muitas coisas que nós praticamos, que nós fazemos, aonde nós vamos, né? Ou aonde nós olhamos, pode se tornar tropeço para a nossa vida. Pode se tornar tropeço em pensarmos somente naquilo que é importante e eterno. Essas coisas, né, que podem nos levar a nos afastar do que é o necessário para permanecermos no reino. E aqui fala, né? Melhor você entrar perdendo alguma coisa da tua vida do que ir para o inferno. Uma outra situação de que nós temos que pensar, né, quando vivemos no reino, é pensar na cruz de Cristo. É renunciar ao nosso ego, né, renunciar ao nosso reino pessoal, às nossas preferências pessoais e optar por Cristo Jesus em todas as situações. Lá em Marcos 10:17-22, ali conta a história de um jovem, né? Muito bem de vida, um jovem que se mantinha na lei, mas que acabou por rejeitar o reino de Deus por algo que era transitório, por algo que ele gostava na sua vida. Então, nós temos que constantemente, quando estamos no reino, pensar e agir no sentido de morrer para o mundo, mas viver para Deus.
estar isento, né, da tudo aquilo que o mundo nos oferece, daquilo que o mundo tenta nos impingir e nos fazer tropeçar, como falamos ali em cima, né? Mas viver para Deus, morrer para o mundo, viver para Deus. Lá em João 12, 24 e 25, diz o texto ali que o grão de trigo precisa morrer, né, para frutificar, crescer e frutificar. Então, nós temos que ter essa visão de reino, né? Morrer para nós, renunciar ao ego, renunciar às nossas vontades, né? Às nossas preferências, mas optar sempre por aquilo que é eterno e duradouro. Morrer para o mundo, viver para Deus através de Cristo Jesus. Um outro aspecto também de reino, né, que podemos até colocar aqui no nosso nível horizontal, é entender que o reino de Deus é um reino de abundância e de qualidade de vida. Nós temos que ter, quando estamos no reino, olhar, como eu já disse outro dia, olhar para a frente, para o alto, para as situações, para as oportunidades que o reino nos oferece. Nós temos que ter ideias, né, de prosperar, sermos criativos, né, na presença de Deus, porque Deus é criativo. Basta olhar a natureza, cada situação, cada animal, cada vida, a diversidade que existe, criação de Deus. Deus é criativo. Nós temos que ser criativos. Um outro aspecto, quando você está no reino, nós temos que pensar mesmo de maneira próspera, rejeitar pensamentos de fracasso, de miséria. Pensarmos naquilo que Deus é, como Deus age. Nós somos, né, no final das contas, resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acabamos concluindo, né, por nós mesmos. Lá em Provérbios 23, 7, está escrito assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Como você se imagina nas situações, você acaba se tornando. Se você está no reino, nós temos que ter ideias, né? Não ideias de grandeza, não, mas ideias de criação, sabe? De prosperar, rejeitando tudo aquilo que pode pesar contra a nossa vida. E nós temos que aplicar os princípios da semeadura de todas as maneiras. Lá em Lucas 6,38, está escrito assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aplicar princípios da semeadura de acordo com as diretrizes do reino de Deus. Praticar as boas obras, não pelas boas obras, mas porque Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, operando em você, o compele, né? O leva a praticar boas obras. E assim você terá retorno. Então, o que nós precisamos, né? Nós precisamos pensar, viver aqui os princípios que norteiam, né, o nosso país de origem. Por quê? Porque quando você nasce de novo, o teu país de origem não é mais aqui a terra, é o céu, né? É o reino de Deus. Jesus nos instruiu, né, a viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida total, pois ela é a característica
do reino de Deus. Então, o verso, né, que nós lemos: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que possamos ter, né, na nossa mente, no nosso coração, quando você nasceu de novo, em Cristo Jesus, que você já está no reino e pode viver totalmente segundo as regras do reino. Amém? Que Deus nos abençoe essa palavra para cada um de nós e que possamos verdadeiramente desfrutar hoje, aqui e agora, as bênçãos do reino de Deus. Amém? Uma boa noite a todos, um bom descanso e até amanhã.